Boa tarde a todos. O tema que a gente vai trabalhar hoje é o Evangelho em nós. Assim como a gente procura realizar o Evangelho no nosso lar, para que a gente tenha um ambiente tranquilo e salutar, a gente também deve realizar o Evangelho dentro da gente, né? O Evangelho, como a gente sabe, significa boas novas, né? Então, trazer essas boas novas para dentro da gente, o que é isso, né? É procurar realizar a transformação moral dentro da gente, né? Fazer com que o nosso Evangelho possa ser percebido pelos outros. E dentro desse tema do Evangelho, o maior de todos os mandamentos que a gente deve adquirir dentro da gente é o amor. O amor como nosso maior mandamento. Diferente do Evangelho no lar, quando falamos de o Evangelho em nós, queremos dizer que devemos cultivar em nossos corações todas as qualidades necessárias de transformação moral, como, por exemplo, a benevolência, a caridade, a paciência, a resignação. Trabalhar em nós essas qualidades morais irá beneficiar não tão somente a si próprio, mas todos aqueles que estão em contato conosco. E isso é bem claro, né? Quando a gente começa a realizar feitos de caridade, de benevolência ao próximo, isso também vai refletir nas outras pessoas que estão a nos observar. A gente passa a ser um exemplo àquelas pessoas e, de alguma maneira, a gente faz com que aquelas pessoas também reflitam em realizar um pouquinho de caridade, um pouquinho de benevolência, de respeito ao próximo. Através do exemplo de amor, de caridade e de respeito ao próximo, assim como o próprio Cristo fez. Então a gente deve sempre se espelhar no Cristo, né? A gente não deve ter aquela noção de que Jesus era um ser excepcional e que a gente nunca vai chegar aos pés dele. Não, muito pelo contrário. Ele veio para ser o exemplo a ser seguido. Quer dizer, se ele veio para ser o exemplo a ser seguido, quer dizer que a gente também pode realizar os mesmos feitos que ele realizou, né? Através da bondade, através da caridade, através do respeito ao próximo. Nosso maior modelo de transformação pessoal é Jesus. Ele nos ensinou como alcançar esses parâmetros de bondade e generosidade através dos ensinamentos morais e do exemplo prático de humildade e compaixão. Então, aqui não tem nem como discutir isso, né? Realmente, a gente, se for buscar o Evangelho de Jesus Cristo e trazer para nós também podemos transformar as nossas vidas num Evangelho de dedicação, de amor, de caridade, de exemplo ao próximo. Também nós espíritas podemos nos espelhar naquele que foi um magnífico médium e um homem íntegro, né? Que é o Chico Xavier, que através do amor ao próximo mostrou na prática como devemos também ser bons uns com os outros e assim também transformar nossas atitudes num evangelho exemplificado, aos quais estão ao nosso redor, né? Aos quais estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Além de outras figuras conhecidas, né, muito conhecidas, como a Irmã Dulce, Madre Teresa, o Divaldo Franco, né, que até hoje ainda está aí fazendo o seu trabalho e divulgando a codificação espírita.
Também nós, espíritas, podemos nos espelhar. Opa, só um pouquinho. Como devemos iniciar esse evangelho em nós? Como devemos fazer essa transformação? Bom, primeiro, através do arrependimento de nossos hábitos egoístas, de pensamentos inferiores, de atos antissociais. Então, eu coloquei ali, hábitos egoístas, porque a gente tem hábitos egoístas, a gente não tem atos egoístas, né? Geralmente a gente está acostumado a achar que a gente sempre tem direito a tudo. E a gente esquece que o outro ser humano também tem os mesmos direitos, né? A gente esquece que uma pessoa ela não se torna má, né? Ela não nasce má, ela acaba se tornando, né? Através daquele ambiente em que ela está envolvido, ela acaba se perdendo no caminho, né? Às vezes, como a gente está acostumado a ouvir falar, as más amizades, as más companhias, né? E acaba levando a gente para hábitos nada saudáveis, né? Hábitos egoístas, que acabam levando, às vezes, uma família inteira a ser destruída por causa de um vício, de uma droga, até mesmo de uma bebida alcoólica, que seja, né? Então, a gente tem que cuidar dos nossos hábitos, para que eles não se tornem egoístas. E os nossos também atos inferiores, né? Aquele jeito da gente chegar grosseiro numa pessoa, a gente até acha que não, eu sou assim mesmo. Não, peraí, ninguém nasceu estúpido, né? A gente acaba, por alguma situação ou outra, perdendo paciência e tal, porque a gente ainda somos espíritos inferiores, ainda estamos nessa transformação moral para elevar nossas mentes, nosso próprio espírito, né? Então a gente se torna um pouco antissocial no jeito de tratar alguém, né? No jeito de falar, no jeito de agir. Então a gente também tem que cuidar dos nossos atos sociais, né? Para que eles não se tornem antissociais. Buscar realizar aquilo que gostaríamos que o outro fizesse por nós, mesmo em momentos de dor, sofrimento, ou até quando estamos com o coração em festas, né? Então a gente procura o quê? Fazer aquilo que gostaríamos que recebêssemos do próximo, né? Seja um ato de carinho, uma conversa amiga, né? Seja uma caridade, um pão para quem tem fome, o que seja. A gente começa a fazer esse nosso evangelho, essa nossa transformação, através dos nossos atos sociais e dos nossos hábitos, né, de benevolência, de caridade. Amar incondicionalmente, tratar o outro como se fizesse parte do seu núcleo familiar, mas respeitando sua individualidade, mostrando que é sim possível amar sem ser egoísta, perdoar sem ser rancoroso, ajudar sem esperar algo em troca. Então aí esse é um dos mandamentos que a gente deve carregar com a gente, né? É sempre realizar algo sem esperar nada, né? Sempre tratar com respeito a todos, né? Do mesmo modo que a gente gostaria de ser respeitado e assim vai. É a nossa modificação pessoal dentro, que a gente procura irradiar para fora, para que outras pessoas também possam, através do nosso exemplo, também tomarem para si o evangelho de cada um, né? Como exemplo maior, o evangelho de Jesus. Bom, e o primeiro de todos os evangelhos que a gente deve cultivar dentro de nós é o amor, né? É como eu falei no início, é o maior mandamento, né? Um dos primeiros mandamentos do Evangelho é o amor. Então a gente deve cultivar o amor dentro da gente para que a gente possa também transmitir esse amor ao próximo. E depois de fazermos essa transformação interpessoal, que é a nossa reforma íntima, passamos por simples mecanismos dessa transformação que é sermos exemplos ao próximo, né? Eu sempre estou tocando nessa mesma tecla. A gente procura nos transformar, modificar os nossos atos, nossos hábitos, para que a gente sirva de exemplo ao próximo
e assim o próximo sirva de exemplo a outro, e assim vai, né? E a gente assim consegue, aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, modificar todo o pensamento de uma sociedade. Essa sociedade que hoje em dia ela é um pouco egoísta, é uma sociedade consumista, né? Não vou dizer capitalista, porque eu já estaria entrando em atos políticos, mas eu diria que somos consumistas, nos tornamos egoístas, queremos sempre o melhor para nós, e esquecemos que o outro também tem necessidades, né? E às vezes está até bem próximo da gente. Bom, essa transformação está muito bem amparada no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, do livro 3, quando Allan Kardec coloca o tema Caracteres de um Homem de Bem, né? Questão 918. Então vamos lá ver o que o Allan Kardec fez a pergunta aos espíritas, né? Sobre os espíritos, sobre os caracteres de um homem de bem. Por que sinais se podem reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito, aí vem a resposta, né? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Aí nós temos aqui então a conclusão, né, do próprio Allan Kardec, não foi nenhum outro espírito, foi o próprio Allan Kardec que ele concluiu uma única pergunta que ele fez aos espíritas. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos realizados, se perguntar se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outro tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças, nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem o envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-lo. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas que não se recorda senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Então, esse tema que o Allan Kardec colocou, ele também reflete um pouquinho sobre esses caracteres que a gente deve cultivar dentro da gente. E é sempre a mesma coisa, né? Procurar ser caridoso, procurar ser benevolente,
procurar fazer o bem ao próximo, respeitando o próximo, independente da sua classe social, independente se é homem, mulher, criança, velho, negro, branco, o que seja, da sua cultura, da sua etnia, do que seja. A gente deve tratar o outro com todo respeito. A gente sabe que a sociedade hoje em dia ela está um pouco calamitosa, vamos colocar assim, né? Diante de todas as situações que acontecem pelo mundo afora, são guerras, são fome, desastres. Agora temos a pandemia, então vemos pessoas totalmente, vou colocar assim, alopradas com a doença, com medo de pegar a doença, que vai morrer e tal, né? Pessoas que talvez não conheçam que a gente está realmente aqui só de passagem. Então a gente deve respeitar essas pessoas também, né? Porque acho que estão um pouquinho mais, não vou colocar sãs, né? Mas que estão um pouquinho mais seguras, que sabem que isso logo vai passar. Às vezes olho para o outro, essa pessoa aí, eu acho que não bate bem da bola e tal. Então a gente já começa a desrespeitar, às vezes até pelo pensamento da gente, né? Achar que a outra pessoa está bloqueando demais. Então a gente deve buscar também respeitar, porque aquela pessoa também deve estar olhando para a gente, o cara é seguro demais, o cara é doido. Tem uma doença aí matando milhões e o cara acha que é super-herói, né? Não vai pegar nada. Não, acho que deve ter um equilíbrio, buscar o equilíbrio em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, né? E nos nossos atos também, né? Atos, comportamento, tudo. Busquemos nos conhecer, analisar os nossos pensamentos, verificar se agimos corretamente e dentro das leis que regem nosso mundo, né? Tanto o mundo que eu coloco, quando eu coloco as leis aqui, eu coloco tanto no mundo espiritual como nas leis que o próprio homem criou para o convívio social, né? Então a gente também tem que procurar respeitar para que a gente também não saia daqui com complicações, né? Talvez não para nós, a gente nem dá bola, mas de repente um familiar nosso pode sofrer consequências das leis que estão aí. Às vezes são leis abusivas, às vezes não. Às vezes até faltam leis, né, para controlar um pouquinho, mas aí já seria um pouquinho fugindo da lei de liberdade de cada um, né? Eu acho que a lei tem que estar dentro da cabeça de cada um, né? As leis, né, o respeito ao próximo é o principal de tudo. Busquemos nos conhecer, analisar nossos pensamentos, verificar se agimos corretamente dentro das leis que nos regem no nosso mundo. E para finalizar esse nosso trabalho, buscamos meditar, orar, tranquilizar o nosso espírito, sentir as boas vibrações que nossos protetores nos emanam diariamente. Então nós devemos, além de buscar a nossa transformação moral, né, buscar o nosso evangelho, o evangelho dentro de nós, buscar também estar em contato com Deus, né? E através da crença de cada um, seja por anjos, por Espírito Santo, por entidades, que for, dependendo da religião de cada um, mas buscar também estar em contato com eles, buscando a Deus, para que eles nos ajudem a gente realizar a nossa transformação, porque a gente vive num mundo muito complicado e a gente também acaba fugindo dessa situação de a gente querer melhorar, né? A gente está ali pensando, vou fazer o bem ao próximo, vou fazer o bem ao próximo. Alguém vem nos dar uma, digamos assim, uma rasteira e a gente já enlouquece, né? A gente já fica doido da vida e já muda o pensamento. Bom, vamos pedir ajuda aos nossos protetores, aos nossos guias, para que a gente consiga essa transformação dentro da gente, para que a gente possa realizar, buscar através da oração, estar em contato com Deus, com o próprio Cristo, né? Nos espelhar naqueles que já realizam a caridade, a benevolência, os que já passaram por esse planeta, né? Os que estão aí, estão trabalhando, procurar espelhar neles e a gente também servir de espelho ao próximo, né?
A gente olha o próximo, a gente olha alguém que realiza o bem, traz para a gente pratica, a gente procura praticar, e daí então a gente leva também esse evangelho a outras pessoas, né, que não nos conhecem e tal, e a gente procura trabalhar isso, né? Então, assim como no evangelho no lar, quando a gente trata da questão de proteção, da limpeza fluídica através da prece para as nossas residências, né, como eu disse lá no início, também devemos buscar através da prece e dos pensamentos salutares essa limpeza dentro da nossa alma, nosso perispírito e, por conseguinte, nosso corpo, né? Como a gente diz, né? Mente sã, corpo sã. Né? Então, quando a gente procura cuidar dos nossos pensamentos, da nossa saúde mental, a gente também passa a se sentir bem, a gente passa a ter um corpo mais equilibrado e aí a gente consegue realizar coisas que a gente jamais imaginou através da caridade, através do amor ao próximo, né? Porque daí a gente vai estar sendo sustentado por espíritos benevolentes que precisam da gente, para que a obra do Cristo possa seguir adiante, o próprio Evangelho do Cristo possa seguir adiante. Então a gente se torna instrumento de Deus para com todos os nossos irmãos que ainda não acordaram, não abriram os olhos para a necessidade da transformação moral, né? Que ainda estão muito agarrados no bem material, que estão presos à inferioridade, aos vícios. Então a gente vai procurar nos transformar para que a gente transforme outras vidas. Esse seria então o tema que eu trouxe para hoje. Agradeço a casa mais essa oportunidade e mais uma vez muito boa tarde a todos.